aí, estudantes, tudo certo? É muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Eu sou o Stefano, professor de Ciências da EJA para o 8º e 9º ano, e estamos aqui para mais uma aula do Dever em Casa na TV. Estudantes, hoje a nossa aula será sobre características físicas, cor da pele, cabelo, cor dos olhos, dentre outras, que se desenvolveram ao longo da vida humana na Terra. Mas você sabia que o ambiente também contribuiu para a existência de muitas delas? Pois é, então fique e aprenda com a gente na aula de hoje a herança da vida. E estudante, não se esqueça de registrar presença em nossa aula, tá? O QR Code está aqui na tela, você pode apontar a câmera do seu celular para ele e marcar a presença com a gente. Show? Então bora lá! Bem, sobre a aula seguem algumas informações. O objetivo de aprendizagem é valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a construção coletiva do conhecimento. O objetivo dessa aula é compreender como as características observáveis de indivíduos são resultado da expressão de genes e seu organismo e da influência também de fatores ambientais. Agora, vamos começar. Bem, é muito comum que nossa aparência traga características que lembrem nossos familiares. Olhos, boca do pai, cabelos, cor da pele da mãe, nariz de um avô ou avó, dentre outros. São características hereditárias. Já ouviu essa palavra antes? O que significa hereditariedade? Dani, explica pra gente, por favor. Olá, estudantes! Olá, professor Stefano! Sejam bem-vindos a mais um Português Explica. Eu sou a professora Daniela Lima, de Língua Portuguesa. Hoje a palavra é hereditariedade. Vamos entendê-la? Bom, a palavra hereditariedade é uma palavra feminina e vem da palavra herança. Mas o que vem a ser herança? Nem tudo está relacionado com dinheiro, hein? Bom, a herança, o que é? É o nome atribuído ao direito ou condição de herdar, ganhar, obter ou conquistar algo por via de sucessão, quer dizer, de um para o outro. No caso da aula, a herança da vida quer dizer que hereditariedade é algo transmitido a um familiar. E aí, ficou explicado? Até o próximo Português Explica! Valeu, Dani. Muito obrigado. Bom, gente, então a gente já entendeu que as características que recebemos e transmitimos aos nossos descendentes são características hereditárias. Isso vai nos ajudar muito a entender as próximas partes dessa aula. Bem, o que acontece? Existem povos de origem africana, indígena, europeia, asiática, dentre outras, com diferentes características físicas. O que significa que as adquiriram de diferentes maneiras no passado, as transmitindo até as gerações atuais, nós. E digo mais a vocês, foi nos diferentes ambientes em que eles viveram. Por isso, a nossa pergunta do dia busca responder o seguinte: como os genes e fatores ambientais influenciam nas características observáveis que o indivíduo apresenta? Então, eu vou dar um tempo para que você copie em seu caderno, tá? Faremos a correção ao fim da nossa aula. Bora lá! Bem, como vimos, características hereditárias são aquelas que passam às gerações seguintes. Mas como isso ocorre? Essas características, gente, são transmitidas geneticamente. E o que isso quer dizer? Significa que são informações passadas por nosso material genético, o nosso DNA. O DNA está presente nas células que formam o nosso corpo, né? São um conjunto de estruturas com funções definidas, as células. No entanto, o DNA possui esse formato aqui de fita, que a gente pode ver, ele é bem alongado, né? E como ele precisa caber dentro da célula, ele se enrola em forma de cromossomos, que são aquelas organizações em formato de X, certo? Para ele poder ser armazenado no núcleo celular. Essa transferência ocorre por meio do material genético para os nossos filhos e filhas, e é feita pelas células reprodutivas chamadas gametas. Os gametas femininos são os ovócitos, já os masculinos são os espermatozoides, como vemos aqui na imagem.
Para dar origem a um novo indivíduo, ocorre um processo chamado fecundação. Durante a reprodução sexuada, o espermatozoide e o ovócito se unem, gerando um novo ser. Cada gameta carrega consigo metade dos cromossomos do pai, metade da mãe, que irão se somar, dando origem a um conjunto de cromossomos do filho. Por causa disso, essa criança terá características únicas, formadas pela mistura dos dois materiais genéticos dos pais. Na imagem, a gente vê aqui uma filha do casal, certo? Ela herdou a cor do cabelo do pai, mas o tipo de cabelo da mãe. E nenhum dos dois possui cabelo cacheado e na cor loira, certo? É uma característica única dela. Bom, e o que acontece? De onde vêm tantas características, né? De onde vêm tantas diferenças entre os povos existentes? Por que um habitante nativo da Ásia, da África, da América e da Europa, por exemplo, são tão diferentes? Gente, a resposta, apesar de funcionar diferentemente para todos eles, é uma só: adaptação. A teoria evolucionista de Darwin traz um mecanismo chamado seleção natural. Segundo ele, o ambiente seleciona indivíduos com características favoráveis à sua sobrevivência em determinado local, certo? Essas características, gente, tornam esses indivíduos mais propensos a sobreviver e se reproduzir, passando seus genes adiante. Assim a gente pode concluir que as características dos povos que conhecemos hoje foram muito importantes para a sua sobrevivência no passado, no ambiente em que eles viviam. Então, agora a gente vai conhecer alguns exemplos. Bem, um deles é a cor da pele, que a gente pode ver aqui claramente, certo? E também o tipo de cabelo. Enquanto africanos possuem pele negra e cabelo crespo, europeus possuem pele branca e cabelos lisos ou ondulados. Mas por quê? Porque a África se localiza em uma região com raios solares muito incidentes, com clima e calor que pode ser até desértico em algumas regiões. A exposição ao sol estimula a produção de vitamina D em nosso organismo. Mas, se você tiver ela em excesso, você pode adquirir doenças de pele, o que é muito complicado. A pele negra, pessoal, ela possui altos níveis de melanina, uma proteína que reduz a ação dos raios ultravioleta. O cabelo crespo, ele consegue manter uma camada de ar entre a cabeça e o ambiente, que serve de refrigeração. Agora a Europa. Por que as diferenças, né? Porque a incidência solar lá é muito menor que na África, por exemplo. Lá, a pele negra poderia ser uma desvantagem. Por quê? Porque ela reduz a absorção da luz do sol pela pele. E, como já temos pouca lá, né, aí a gente pode ter algum problema. Assim, a pele branca, que é característica dos habitantes europeus, absorve melhor a energia do sol, facilitando a produção de vitamina D para esse povo. Agora, falando de semelhanças e não de diferenças. Os mongóis são um povo de origem asiática que, segundo estudos, migraram à América ainda na era glacial, há mais de 12 mil anos, certo? As primeiras migrações teriam se dado pelo Estreito de Bering, que liga a Ásia ao que hoje é a América do Norte. A gente pode ver lá em cima circulado de preto, tá? Isso foi possível porque, naquela época, o oceano ainda estava congelado, né? A gente estava no período glacial, não foi navegando, tá? Isso tornou a passagem deles possível. E por causa disso, essa é a razão, né, de termos aspectos semelhantes entre povos asiáticos e indígenas, inclusive nativos do Brasil. Formato dos olhos, cabelo liso e ausência de pelos no corpo, mesmo na fase adulta. Bom, gente, com tudo isso a gente pode ver que toda essa variedade genética foi adquirida pela exposição a diferentes condições no passado. Nosso presente é um reflexo disso, principalmente no Brasil, onde a miscigenação é tanta. Infelizmente, muitas pessoas fazem uso disso para estimular racismo, preconceito racial, quando o correto seria sentirmos orgulho de toda essa riqueza vinda do passado, né? E com isso a gente traz de novo a nossa pergunta do dia, que deve ter ficado mais fácil de responder. Por quê? Ela diz o seguinte: como genes e fatores ambientais influenciam características observáveis que o indivíduo apresenta? Vamos à nossa correção? Bem, nossa resposta ficou assim, gente. Os genes transmitem aos descendentes características tanto do pai como da mãe, adquiridas por antepassados e influenciadas pelo ambiente em que viveram. Entendido? Então, agora vamos à nossa atividade de revisão para ver se você lembra de tudo. Vamos ler o enunciado juntos? Ele diz o seguinte: Ricardo nascerá em breve. Sua mãe descende de indígenas e seu pai tem origem africana. Com base nas características dos povos citados, Ricardo poderá apresentar: letra A, pele negra e cabelos ondulados. Letra B, pele branca e cabelos crespos. Letra C, pele negra e cabelos lisos. Ou letra D,
pele branca e cabelos lisos. Qual é a resposta correta? Né? Que características físicas Ricardo poderia adquirir? Eu vou dar um tempo para que você responda, tá bom? Valendo! Gente, e voltamos com a nossa correção. A alternativa correta é a letra C. Isso porque, na letra A, apesar da cor negra ser uma herança do pai, o cabelo ondulado não é um traço característico nem africano e nem indígena. A letra B traz o cabelo crespo do pai, mas a pele branca também não é um traço africano e nem indígena. A letra C está correta por quê? Porque dá a Ricardo tanto a pele negra, traço de origem africana do pai, quanto os cabelos lisos, traço de origem indígena da mãe. Já a letra D traz os cabelos lisos, mas a pele branca. Mais uma vez se trata de uma característica que não é dos povos citados, é do povo europeu. Não é o caso, né? Mas e aí, acertou a alternativa correta? Gente, a nossa aula está quase chegando no fim. Por isso, não esqueça de registrar sua presença, tá? O QR Code está aqui na tela, você pode fazer isso nesse momento. E para relembrar a aula de hoje, a gente fica com este vídeo do mural interativo sobre genética e hereditariedade. Eu espero que curtam. Olá, tudo bom com você? Algum dia já falaram que você se parece com alguém da sua família? Seja o tipo de cabelo, cor dos olhos ou tamanho do nariz. Todos são exemplos de características hereditárias, ou seja, que são transmitidas geneticamente. Mas o que isso significa? Todos os seres vivos possuem um código que contém todas as suas características. Esse código é o material genético. No caso dos seres humanos, nós chamamos esse código de DNA. Mas onde fica o nosso DNA? Por causa do seu grande comprimento, o DNA precisa se enrolar, formando os cromossomos para caber no núcleo da célula. Todos os seres vivos são formados por células, que são o menor conjunto de estruturas que realizam alguma função. Os seres humanos e outros seres vivos possuem algumas células que têm função específica de reprodução. Essas células são chamadas de gametas. Os gametas femininos são os ovócitos e o masculino são os espermatozoides. Para dar origem a um novo indivíduo, precisa ocorrer a fecundação, que é a união dos gametas, que são o espermatozoide e o ovócito. Cada gameta possui apenas metade das nossas características hereditárias. Portanto, ocorre a junção da metade dos cromossomos da mãe com a metade dos cromossomos do pai, formando o conjunto de cromossomos do filho. Assim, ocorre uma mistura do material genético, gerando um indivíduo que terá aspectos únicos, que serão uma combinação das características dos seus pais. Então, podemos entender que muitas das características que nós temos são resultado de misturas que aconteceram em várias gerações da nossa família e por isso somos tão parecidos com os nossos parentes. No vídeo de hoje, vimos que o DNA é o nosso material genético, que contém todas as informações do nosso corpo. Vimos também que para nascer um novo bebê, ocorre a mistura dos gametas dos pais, e isso dá origem a um indivíduo com características únicas, mas mesmo assim, algumas dessas características vão passando por várias gerações. Agora vamos para o desafio de hoje. Você vai precisar de copos transparentes, detergente, álcool 70%, sal e água. Primeiro, encha meio copo de água, coloque uma colher de sal e mexa bem essa mistura. Depois, dê um gole nessa mistura de água e sal e faça um bochecho por pelo menos 30 segundos. Cuspa sua mistura em outro copo transparente limpo e coloque uma gota de detergente. Você precisa misturar bem devagarinho para não formar espuma. No outro copo, coloque meio copo de álcool. Vá colocando o álcool devagarzinho no copo com a mistura do bochecho, igual como está mostrando aí no vídeo. Espere de 2 a 5 minutos e você verá uma suspensão branca que contém o seu DNA, que é o seu material genético. Você pode fazer esse experimento com todo mundo que mora com você. Tire uma foto ou grave um vídeo e mande pra gente. Estamos animados para ver o resultado do seu experimento.
Poste o resultado do desafio em suas redes sociais e marque com a hashtag Dever em Casa e hashtag Ciência e Cariacica. Você também pode enviar sua resposta para o e-mail na tela. Lembre-se de colocar seu nome, escola e ano. Te esperamos na próxima semana. E não esquece, mesmo distantes, estamos juntos. E aí, o que acharam da aula de hoje? Curtiram? Que bom! E para casa fica a seguinte atividade. Identifique em si mesmo algum traço físico que remete a outros povos, tá? Nos responda por nosso WhatsApp. O código 27 9966 10143. Ele está aqui na sua tela, tá? Pode mandar uma foto, pode mandar um vídeo e estamos te aguardando, certo? Gente, e chegamos ao fim da aula de hoje, o Nascer da Vida Humana. Eu espero que vocês tenham gostado e também aprendido bastante com a gente hoje. Que tal acompanhar o Dever em Casa na TV nas redes sociais? Você pode seguir a gente pelo Instagram, enviar dúvidas e atividades pelo WhatsApp, acompanhar o nosso Facebook e visitar o nosso site, tá? Que é o deverencasa.com.br. Lá você confere toda a nossa programação, além de poder ver e rever as aulas exibidas aqui no canal. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!